Gangue da Bola. Gangue da Bola, hoje conversamos mais uma vez com Zeca Marques e com João Prates sobre dois temas distintos. Um dos temas vai estar em destaque também nas rádios que nos acompanham e que passam o nosso programa atualmente, e outro dos temas vai ser só mesmo para ouvir aqui no SoundCloud, nas nossas redes sociais e onde nos estiverem a ouvir neste momento, sem ser, obviamente, através das ondas da rádio. Antes de mais, obrigado aos dois. Os temas são, primeiro, a seleção portuguesa, já que na próxima quinta-feira jogamos esse jogo decisivo, é a primeira final de duas, vamos ver se de duas, que vai ser contra a Turquia, e esperemos que Portugal consiga ultrapassar a equipa turca e qualificar-se então para essa finalíssima do play-off frente à Macedónia do Norte ou à Itália. Vamos conversar depois também lá mais para a frente sobre uma temática que tem aparecido muito nas últimas semanas, que tem a ver com subida, pelo menos a olho nu, de casos de paragens cardíacas, cardiorrespiratórias, de outros problemas físicos e de saúde que têm aparecido em alguns atletas a nível mundial nos últimos tempos, e vamos tentar perceber aqui um bocadinho o que é que pode estar a acontecer e se de alguma maneira isso pode estar relacionado ou não com algo que agora se fala pouco, que era com a Covid e com a vacina para a Covid. Vamos então daqui a pouco falar também sobre isso. Vamos começar então pela seleção. Já falámos aqui no Gangue da Bola há 2 semanas também sobre esse tema e sobre as perspectivas da nossa seleção neste play-off de apuramento para o Mundial do Qatar, mas agora temos esta base já de jogadores, que entretanto também já houve algumas alterações, que foram convocados para este jogo com a Turquia, e esperemos que para os 2 jogos. João, antes de mais, obrigado por estar comigo mais uma vez e perguntar-te exatamente o que é que pensas sobre esta convocatória e em que é que farias diferente do que Fernando Santos fez, ou se farias igual ao que Fernando Santos fez. Boa noite, Pedro. Boa noite, Zeca. Bem, igual se calhar não fazia, porque cada um de nós tem a sua forma de olhar para o jogo e para aquilo que são os momentos atuais dos jogadores. Eu acho que a nível de seleção é importante, e Fernando Santos já nos habituou a isso, a ser muito conservador nas suas opções, mas a verdade é que até agora foi o único treinador que conseguiu conquistar algo para Portugal. Portanto, concordando ou não com as opções que ele tomou, este é o nosso grupo, é aquele grupo que nós temos que apoiar. Agora, claramente, na convocatória, voltou-se a ver aqui que realmente, como disse há pouco, Fernando Santos é conservador. Há aqui algumas questões, claro, que são a nossa opinião, é a minha opinião. Por exemplo, a convocatória de 5 laterais, são 2 jogos. Fez justiça com a chamada de Vitinha, porque acho que Vitinha era um dos jogadores que devia ter sido chamado logo inicialmente. Ricardo Horta, se calhar, pelo aquilo que tem feito nestas últimas épocas, era outro jogador que encaixava na seleção. Agora, estas são as opções. Mais uma vez também, a nível de centrais, ficamos sem Rubem Dias, ficamos sem Pepe. Acredito que o treinador vai apostar em Danilo e José Fonte, portanto em jogadores experientes, mas jogadores já especialmente José Fonte, com 37 anos, apesar de estar a fazer uma época novamente de grande nível no campeonato francês. Mas a verdade é que este é um jogo, é onde tudo tem que ficar decidido, e o treinador olhou para aquilo que tem sido os últimos anos da seleção, manteve quase a seleção como um clube, e escolheu estas opções. É bom porque também, por um lado, é bom porque tem rotinas, mas para características desses jogos, e só depois é que poderemos avaliar, se calhar o momento dos jogadores neste preciso momento destes 2 jogos, se calhar seria importante também ver, e não acredito que vá haver grandes alterações no 11, mas penso que, por exemplo, o Gonçalo Inácio era uma aposta que eu arriscava, porque é um jogador ainda por cima tem crescido com a experiência adquirida ao nível da Liga dos Campeões. Eu não gosto muito de fazer adaptações pessoalmente, é uma opção pessoal, uma opinião, não gosto, porque acho que não é a mesma coisa. Ao jogador, nós devemos tirar o rendimento do jogador na sua posição, e é mais confortável também para o jogador. E Danilo também não é um jogador muito rápido, e esperamos que Portugal assuma o jogo, e a Turquia então a jogar mais em transições, com uma defesa mais alta, se calhar poderá criar alguns problemas à seleção portuguesa.
Depois no meio campo, não tenho dúvidas, Vitinha seria titular, Bruno Fernandes, Mateus Nunes, por aquilo que tem feito no Sporting, pela intensidade que traz ao jogo. É um jogador que transporta bola, é um jogador também forte a defender. Portanto, mas não acredito que haja uma grande alteração naquilo que tem sido o 11 base da seleção. Pelo menos no caso de Vitinha, não tendo sido uma primeira opção, digamos assim, será improvável que seja titular. Sim, acredito, não só o próprio Vitinho, o próprio Gonçalo Inácio, acredito que a seleção não vai andar muito longe daquilo que tem sido os últimos, a Constituição no seu 11. Mas o Gonçalo Inácio, com a ausência de Pepe, não será uma obrigação quase? A meu ver, sim, porque neste momento, se formos a olhar para a convocatória, temos 3 centrais de raiz: Tiago Jaló, Gonçalo Inácio e José Fonte. Eu acredito que vai jogar José Fonte e Danilo, mas a opção se calhar mais correta, até por aquilo que o Gonçalo Inácio penso que se pode confiar naquilo que ele tem feito, na base daquilo que ele tem feito no Sporting, seria José Fonte, Gonçalo Inácio. A verdade é que nós muitas vezes escudamos é um jogador sem experiência, é um jogo decisivo, mas o jogador está num clube de topo em Portugal, tem jogado na Liga dos Campeões. Se nós tivermos medo de colocar jogadores por este motivo dentro do campo, então a experiência ganha-se no campo, não é? E nos jogos decisivos. Zeca, há pouco falávamos também de Otávio aqui em off. Parece-me que não concorda muito também com a presença de Otávio, ou pelo menos não seria a única hipótese. Sim, Pedro, não é uma questão de concordar, e a pergunta é essa. Eu acho que, olhando ao futebol português, eu acho que temos jogadores superiores ao Otávio, sinceramente. Não vejo aqui o objetivo de é um jogador brasileiro e fazê-lo português. Eu acompanho o Otávio, vejo os jogos do Porto e também vejo os jogos das outras equipas e, sinceramente, para mim, e com todo o respeito que tenho pelos meus colegas, e naturalmente o Fernando Santos é um dos nossos colegas e temos que respeitar isto, não seria um jogador, olhando que, para mim, há jogadores melhores em Portugal, portugueses nascidos em Portugal, e eu acho que isto tem muito mais mérito para a seleção portuguesa. Não quer dizer que o Otávio não vai jogar com alma e coração na seleção, mas eu acho que um jogador que nasce em Portugal e é português, com pais portugueses, tem outro pendor. Essa é a minha opinião sobre esta questão. O Otávio, para mim, não é a solução. Mas pronto, está escolhido e vai representar a nossa seleção e tem o nosso apoio e, naturalmente, nós vamos todos torcer. Agora, o que me faz espécie nestas situações é que nós, com a seleção que temos que deixar para a última, novamente. Portanto, esta é que é a grande questão. Mais uma vez, estamos a jogar numa situação difícil. A Turquia não é uma equipa, não é uma seleção fácil, e depois de jogar contra a Turquia, tudo indica, e hoje em dia não há jogos fáceis, né? A Itália e a Macedónia, eu se fosse apostar, era com a Itália, nesta altura também. Claro. E, portanto, vamos ter que roer 2 ossos. Os dois últimos campeões da Europa, frente a frente. Exatamente, portanto, deixamos sempre tudo para a última. E essa é que é a grande questão. Porquê? Com os jogadores que temos, com a qualidade que temos, com os melhores jogadores praticamente na Europa a jogar neste momento. Portanto, pois lá está. É isto, é o que é, e pronto, temos que esperar para quinta-feira para jogar o mata-mata. Há pouco falávamos do Vitinha, que o azar de uns é a sorte de outros. António Lopes, também se falou muito do José Sá não ter sido convocado, acaba por ser uma quarta opção neste caso, já que António Lopes também acabou por ficar de fora, porque não sei se foi por lesão, penso que sim, não foi por Covid. Covid acho que foi só o Pepe, não é? Sim, parece que foi só o Pepe, exato. Para além disso, Rubem Dias, Renato Sanches e Nelson Semedo também de fora. Apesar de concordarmos ou não concordarmos muito com as escolhas de Fernando Santos logo de início, também não tem sido fácil, porque mesmo naqueles que ele escolheu tem havido ali muitos problemas e se calhar também tem a ver com a fase da época e com ainda um bocadinho o resquício daquilo que é o Covid, não é? Exatamente, é um bocado de azar, neste caso até é mesmo isso. Os jogadores estão a traçar um bom momento e não vão fazer parte dos últimos 2 jogos, mas também é bom realçar que os jogadores que ele escolheu merecem estar lá, estão a traçar um bom momento. Eu acho que são jogadores que mostraram, principalmente o Vitinho, nos últimos 2 jogos com o Porto, e por acaso acompanhei o Porto contra o Lyon, e agora o último jogo que fez contra o
não me lembro agora, foi este fim de semana, Boa Vista. contra o Boa Vista, por acaso acompanhei, e o Vitinha esteve em grande, é um jogador joga com muita garra. E nesta altura, eu já mencionei garra 2 vezes, porque é precisamente isso que precisamos. Nós precisamos de jogadores que se entregam com alma e coração. E, portanto, às vezes, sobre estas situações, resolve-se um problema, porque ele é um jogador que mostrou no último jogo do Boa Vista que é um jogador fantástico, está a passar um bom momento, está muito confiante e, naturalmente, quer mostrar todo o seu valor. E nada melhor que um jogo pela Seleção de Portugal contra a Turquia para o Mundial. Portanto, eu acho que esta é uma situação para ele aproveitar ao máximo. João, de facto, a fase da época é muito dada a este tipo de situações, principalmente quando há seleções pelo meio, e não só, não é? Muitas lesões que vão aparecendo, algumas inesperadas. Sim, é verdade, mas quando olhamos para o naipe de jogadores que Portugal atualmente tem, acho que se calhar neste momento, a este nível de lesões, de Covid que aconteceram, se calhar o jogador mais difícil pelo rendimento que tem apresentado neste último ano, se calhar é o Rubem Dias, será aquele que será mais difícil de substituir. Mas se quisermos ser honestos e sinceros, olhando para o naipe de jogadores que Portugal tem, e penso que também aqui temos que olhar um bocadinho para aquilo que tem sido a seleção sub-21, a fazer um percurso extraordinário com o Rui Jorge. Portanto, se a seguir à seleção sub-21 vem a seleção A, penso que é importante olhar para aquilo que se passa na seleção sub-21 e acho que eu entendo porque os treinadores nós gostamos de ter todos os elementos disponíveis. A nível de seleção é diferente, a nível de clubes, e o Zeca certamente concordará comigo, é mais difícil. Quando temos 3, 4 lesionados, é mais difícil substituir os jogadores com a mesma qualidade. Agora, quando falamos de uma seleção de Portugal, neste momento, a qualidade é elevada, temos 3, 4 jogadores para cada posição, portanto penso que não será por aí que poderemos desculpar-nos. Portugal poderá dizer-se até que tem um conjunto de jogadores que se calhar dava 2 boas convocatórias. Sim, sem dúvida, é isso que eu estava a dizer, portanto, e como o Zeca referiu, acho que o nosso grande problema é deixarmos mais uma vez tudo para o último, porque a nossa obrigação, olhando para a qualidade dos nossos jogadores, e isto não é teoria, porque nós basta ver o rendimento que eles têm nos campeonatos onde estão a jogar, que já devíamos estar na fase final do Mundial, portanto, deixamos para a última, torcemos e até pode ser o Otávio a marcar o gol da vitória em ambos os jogos, que a nós não nos importa, queremos é Portugal Sim. no Mundial. Mas, pode ser autogol. Exatamente, mas a verdade é que o trabalho, pela qualidade que nós temos, o trabalho já devia estar feito. E este é um jogo que Portugal tem que jogar como eu costumo dizer muitas vezes, com a cabeça fria e o coração quente. Foi aquele jogo contra a Sérvia. Ou não, ou se calhar foi antes disso. João e Zeca, para terminarmos este assunto, não sei se vos posso desafiar a dizer-me qual seria o vosso 11 com o leque de jogadores que estão convocados, qual seria o vosso 11 para este jogo contra a Turquia? Podemos arriscar e depois vamos ver quem é que o que ganhar, o que perder paga o jantar. Mas aquele que vocês fariam, não é aquele que vocês pensam que o Fernando Santos irá pôr a jogar. Dentro da convocatória que o Fernando Santos fez, alinharia com o Patrício, nos laterais Cédric e Nuno Mendes, José Fonte e Gonçalo Inácio, no meio campo com Mateus Nunes, Vitinha e Bruno Fernandes, Bernardo e Diogo Jota e Ronaldo. Então é o Rui Patrício, o Mendes, lateral direito, Fonte, Inácio, como centrais, Rafael Guerreiro, depois Bruno Fernandes, Vitinha e Bernardo Silva no meio campo e depois no ataque Ronaldo, André Silva e João Félix. É uma equipa ofensiva, super ofensiva. É para ganhar por 15-0. Isto é para ganhar, isto é para destruir. Isto é para destruir. Até pode ser com 1-0 aos 90 minutos, interessa é ganhar. Mas pronto. Mas quando se olha para o 11, eu acho que nós temos que acreditar, temos que ser uma equipa ofensiva, nós temos jogadores com habilidade para levar o jogo ao adversário. Eu acho que num momento decisivo como aquele que é neste momento este jogo da seleção contra a Turquia, acho que o 11 que o selecionador definir vai passar uma mensagem muito forte daquilo que se quer, mesmo para os próprios jogadores. Exatamente, parte desse princípio, João. Se for, sabendo que temos que ganhar, e se ele for muito conservador, os jogadores já vão entrar sem a própria autoconfiança neles. Em termos de equipa, eles já vão começar a entrar praticamente derrotados. Eu estou a ver aqui o meio campo, se calhar com o João Moutinho e com o William Carvalho.
embora o João Moutinho seja um jogador que continue com um rendimento elevadíssimo. Olha, passou-me na cabeça o João, passou-me pela cabeça, pôr o João, mas eu acho que nesta altura precisamos da malta que estão a lutar, estão em grande forma, o Vitinho, o Bruno Fernandes, é um jogador sempre que, em termos de situações de bolas paradas, é um guerreiro, ele é guerreiro. Sim. Pronto, são esses jogadores que nós precisamos, é levar o jogo ao adversário, acabou. Estamos a jogar em casa, temos a juventude com fibra. Juventude, mudar um bocadinho esse prisma de utilizar, estar agarrado um bocadinho ao passado, não é? Sim, e nós temos parece que todos nós temos na memória o início, o europeu em Portugal, obviamente. Aquilo que aconteceu após o primeiro jogo em que Scolari mudou praticamente 60% da seleção com jovens jogadores. Sim. Eu lembro desse jogo perfeitamente. Fez o primeiro jogo e depois teve que mudar a equipa praticamente toda. Exatamente. Desse princípio. E olha, que o futebol serviço às vezes para dar essa mensagem também de que é com a juventude é que vamos para a frente, não é? Juventude com qualidade. Com qualidade, obviamente. Com qualidade, obviamente. Tem que haver sempre uma mescla, mas acho que para os jogadores que pouco já têm a ganhar e para muitos que estão agora a início de carreira ainda com muitas aspirações, penso que será sempre um prato que é bem equilibrado. João, e estamos a falar aqui no Mundial, não é? Sim, é uma montra. Poucos meses. É uma montra. Poucos meses o Mundial. Portanto, infelizmente no Qatar, mas é uma montra. É uma montra. Porque... O Gangue da Bola. Gangue da Bola.